Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre um dos meus assuntos favoritos, né? Vou falar sobre Senhor dos Anéis. Então, sem muita enrolação, vou falar hoje sobre a nova edição do RPG O Um Anel, que foi publicado aqui no Brasil em 2022 pela Devir. E esse aqui é um dos meus livros favoritos da vida na sua versão original. Eu queria mostrar para vocês aqui se vale a pena ou não essa edição e também discorrer um pouco, né, sobre o que esse livro pretende entregar para o seu leitor e jogadores dispostos a encarar. Um Anel, né, assim como diversos outros produtos do Senhor dos Anéis, né, tem aqui o Guerra do Anel, tem ali o Busca pelo Anel, tem um monte de coisa pelo Anel aqui na minha prateleira, eu sou um apaixonado pela franquia. E o Um Anel, né, eu vou deixar marcado aqui no finalzinho, nos cards, ele já teve review aqui no canal, ele é um RPG que muita gente elenca como a melhor tentativa, né, a edição anterior, de trazer o universo do Tolkien para a mesa, né? Dizem até melhor do que o Guerra do Anel. Eu não sei se eu concordo, né? Porque o Guerra do Anel, ele na íntegra, assim, sabe, você vê o livro se desdobrar na sua frente, né? Quando você joga uma partida de Guerra do Anel. E aqui a proposta desse livro é que ele explora um hiato, né? Ele pega ali, mais ou menos imediatamente após o final dos elementos do Hobbit, o livro, né, quando tem lá a batalha contra o Smaug, a batalha dos 5 exércitos, retratada nesse board game aqui também, e até o que seria o começo da história do Senhor dos Anéis, né? Então, as histórias propostas nesse livro é mais ou menos até a época que o Strider, né, o Passo Largo, Aragorn, né, ele conhece o Gandalf e eles se viram amigos. Então, estão a janela aí de mais ou menos uns 50 anos, né, até o final do Hobbit e o começo do Senhor dos Anéis. E é legal porque esse RPG aqui, exatamente como o anterior, ele propõe que os jogadores explorem o mundo do Senhor dos Anéis, né, que é muito vasto. Então eu vejo muita gente falando assim, né, quando às vezes vai jogar um jogo do Senhor dos Anéis, como foi o Jornadas na Terra-média, que também vou deixar marcado aqui no final, né, o review foi um dos vídeos mais vistos do canal até hoje, e eu vi muita gente falando assim, ai, mas esse jogo não tem o Aragorn com a fitinha dos elfos. Então assim, gente, muitas obras elas se propõem a explorar o universo e não serem necessariamente adaptações literárias. O próprio Guerra dos 5 Exércitos ele se propõe a ser uma adaptação não totalmente fidedigna, já o Guerra do Anel se propõe mesmo a ser uma adaptação fidedigna, assim como Busca pelo Anel. Por que eu estou falando desses dois? Porque os envolvidos nesses jogos, né, nesses três que eu citei, estão aqui, né? Então, O Um Anel RPG no mundo do Senhor dos Anéis, baseado na obra de J.R.R. Tolkien. E aqui a gente já é premiadíssimo com o mapa de Eriador, que é onde vão acontecer as aventuras deste livro. Tá, e ele coloca aqui, né, ó, as regiões para você ir lendo. Aqui é bem pequenininho, eu aconselho você pegar uma lupa. Vamos lá aqui, né, ó, quem são os envolvidos? Presta atenção nos nomes. Escritor principal, Francesco Nepitello. Designers do jogo, Francesco Nepitello e Marco Madi. De novo, eles estão em todas, entendeu? Então, qualquer coisa que você vê de Senhor dos Anéis que tem o nome desses italianos, cara, vai sem medo. O negócio é bom. E esse livro também lá fora, ele foi publicado pela Free League. A Free League é a minha editora favorita, tá, de estúdios. A Free League, eu não vou falar que ela é a Apple, né, dos RPGs. Eu gosto de falar que a Stonemaier Games é a Apple dos board games. Eu acho que a Free League ela é uma rotisserie, assim, sabe? Uma delicatessen, pronto, é isso. Uma delicatesse, como muita gente fala, dos RPGs, porque é tudo com muito cuidado e para clientes especiais. Os leitores desse livro são pessoas que conhecem ou, né, querem conhecer, porque se você conhece a obra do Senhor dos Anéis, você vai gostar muito desse livro. Então tem bastante gente aqui, né, famosa aqui da própria Free League, e o livro é dividido em vários capítulos, tá? Então ele vai colocar lá um prólogo, né, depois resolução de ações. Eu não sei se eu gosto muito da maneira como ele explora aqui, tá, a apresentação desse livro. Confesso que eu não gosto muito. Ele coloca lá o prólogo, depois resolução de ações, aí vai falar de aventureiros, depois características, valores e sabedoria, fase de aventura, fase de sociedade, o historiador, que é o capítulo do mestre, e é o capítulo mais longo do livro inteiro, e essa é a maior valência desse livro. Depois o mundo e o apêndice. Tá? Então, mostrar um pouquinho do livro para vocês. Né? Então, quando ele tem um prólogo, e as situações são lindas deste livro, onde basicamente ele vai falar para você, né, o que é o RPG, né? Ele vai falar para você as diferenças, né, da primeira com a segunda edição, o que esse livro se propõe, coisa do tipo. Então ele coloca aqui também, né, aventurando-se na terceira era, então ele vai situar você onde as aventuras desse RPG eles querem que você aconteça. Então, esquece um pouco Rivendell, embora Rivendell já tenha saído num suplemento, né, na gravação desse vídeo já foi lançado um suplemento,
que é o Escudo do Mestre e um suplemento de Rivendell, que além de apresentar a região, ele vai trazer também regras para você jogar com os altos elfos, que é um ponto positivo. Mas ele não está muito focado nisso, né? Então esquece ali Minas Tirith, sabe? Esquece Gondor, esquece tudo isso. Esse RPG não quer falar disso, ele quer falar mais pra cá. Então imagina que Eriador é uma área grande, Hobbitown, né? Ali o condado está bem no meio dessa área e você tem uma vastidão ali em volta, né? Então ele vai mostrar para você tudo isso. Aí ele coloca aqui a sombra do passado, né? Ele traz uma linha cronológica para você se situar nos elementos e momentos desse jogo. E depois ele vai colocar aqui a resolução das ações, que ele vai explicar para você o que são os jogos, as jogadas de dado, né? Então ele coloca aqui os tipos de dados que você vai usar para esse sistema. Esse sistema ele usa 2D12 e 6D6. Você pode facilmente jogar com os dados que você tem na sua casa, mas ele também tem dados especiais. Qual que é a diferença aqui? Quando você joga um D12, um 11 automaticamente é uma face de Mordor e o 12 é a face do Gandalf, aquele símbolozinho que o Gandalf faz na porta do Bilbo, tá? Para os anões encontrarem ele. E o 6, ele é um complemento de sucessos nesse dado. Então, sempre que você for jogar, eu estou pulando até uma parte do livro aqui para explicar rapidamente como é que é o sistema de regra deles, de uma forma bem simples. Sempre que você for fazer um teste, você vai ter um número alvo, tá bom? Geralmente é um número de dificuldade 20 menos X atributos que você tenha lá, X números que possam contribuir com esse número. Quando você joga os dados, você soma tudo, né? Então você vai jogar ali os 2D12, que é padrão, e você vai somar o número de perícia que você tem. Então, por exemplo, se você tem acrobacia 2, você vai somar 2D6 para essa jogada, tá bom? Quando você tira um 11, automaticamente deu ruim, e quando você tira um 12, automaticamente é um sucesso, independente do restante, você passou. Quando você vai tirando 6 nos outros dados, você vai deixando essa ação muito melhor, tá bom? Então você vai ter com o número 6 é uma ação muito legal, com outro número 6 é uma ação espetacular, e daí pra frente, cara, você vai entrar pros ais da era ali do Senhor dos Anéis. Então ele tem um sistema de uma pilha de dados bem simples, tá bom? Uma coisa que eu gosto muito são as ilustrações desse livro. Elas têm um bom gosto genial. E ele também fala sobre a magia, né? Porque a magia do Senhor dos Anéis, quando a gente pensa, não é que a magia do Senhor dos Anéis ela é um nível baixo, tipo um Sword and Sorcery, por exemplo, né? Onde a gente pode usar como maior referência o cenário do Conan, onde a magia ela é muito pouco usada e ela é mortal, ou como no Dungeon Crawl Classics também. Não é esse tipo de magia. A magia aqui ela é muito poderosa, mas ela está mais ligada a elementos da natureza, por exemplo, né? Então, é muito legal às vezes quando você vai pegar um livro como Silmarillion, né? Quando você vai ver a batalha do Fingolfin contra o Balrog, e ele saca a espada dele e o Tolkien descreve, né? Fingolfin sacando a sua espada, veio o brilho do amanhecer, o raio do sol e cegou o inimigo. Isso não é magia, não é só que a espada era brilhante. Ali ele estava fazendo uma magia para cegar o inimigo dele, ou até mesmo coisas como o Gandalf, né? Quando ele está chegando como o Gandalf branco lá no cerco do abismo de Helm, e ele vai chegando, iluminando, trazendo a luz do dia para cegar os orcs, e aí a cavalaria vai atropelando todo mundo. Aquilo também é magia. Então, a magia do Senhor dos Anéis ela é sutil, mas ela é muito poderosa. Ela não é muito discreta. Ela é sutil, talvez na execução, na maneira de colocar. É legal, é muito legal como o livro traz isso para você, tá bom? Só que também é legal como ele coloca as implicações disso. Então, você não sai fazendo magia na frente de todo mundo. Não é todo mundo nem sequer que acredita que os magos existem nesse cenário. Depois ele traz um capítulo aqui para falar de aventureiros. Aí ele vai mostrar para você os tipos de aventureiro que você pode ter. Tá? Então ele vai colocar aqui nomes que você pode ter e aqui as raças e povos disponíveis. Então você vai ter os anões do povo de Durin, né, que são os anões clássicos que a gente gosta. Os bardeses, que é justamente o povo do Bard, né, que é o herói ali da Batalha dos 5 Exércitos, que matou o Smaug. Depois você vai trazer os elfos de Lindon, também que estão mais para cá, né, quando a gente pensa no nosso amigo Legolas, ou Legolas, né? Ele está mais lá para Mirkwood, Darkwood, né? Ele está mais para um outro lado aqui, você vai trazer um outro tipo de elfo. Depois aqui os hobbits do condado, né? Que são os clássicos, que a gente já conhece também. Aqui os homens de Bree, legal, porque os homens de Bree aqui são apresentados quase, não só citadinos, mas principalmente aquela analogia entre uma pessoa do interior e uma pessoa da cidade grande, né? Então os homens de Bree são pessoas da cidade grande, então eles já são mais sujos, eles são mais malandros, são mais sorrateiros, pode-se confiar menos neles, é bem legal a abordagem que ele traz. Aí uma diferença muito grande com a versão original do jogo, que aqui vai trazer os patrulheiros do norte, os do Nedain, por isso que eu tenho essa camiseta, né? Que é o povo do Aragorn, que eles
são herdeiros direto, né, lá do pessoal das ilhas. E aqui também ele vai trazer uma parte sobre os chamados, que você pode entender que seriam as motivações dos seus personagens. Então o capítulo de criação de personagem ele é bem extenso, tá bom? Dá pra deixar os personagens bem legal. Depois ele vai para um capítulo de características, onde ele também vai te ajudar a complementar ainda mais, né, o seu personagem, e você vai ver o que seu personagem quer que se especialize. Ele vai ser um especialista em combate, ele vai ser um especialista em rastreamento da natureza, em sobrevivência, em subterfúgio, em manipulação, ou ele vai ser um especialista em heráldica, tem bastante coisa, tá bom? Para colocar aqui no livro. Depois nós vamos lá para o capítulo de valor e sabedoria. Eu estou fazendo questão de abrir capítulo por capítulo para vocês verem as imagens, porque elas são lindas. E aí ele vai falar das virtudes, né? As virtudes são habilidades especiais que complementam o arsenal de perícias e proficiências de combate de um herói, descrevendo aptidões que vêm naturalmente para um aventureiro ou que surgem através do tempo e da prática. Muito mais que simples talentos, as virtudes definem o status heróico dos heróis jogadores. Então é muito legal isso aqui, né? Então para quem jogou GURPS, nossa, eu entrego muita idade quando falo essas coisas, é mais ou menos o que seriam as vantagens do GURPS antigamente. Tá bom? E aí é uma lista bem grande, é legal que vai ter as virtudes de cada espécie, né? Aqui de cada classe de jogador. Depois fases de aventura, e essa é uma das partes mais legais desse livro, que aí vai explicar para você como que você joga o Senhor dos Anéis, né? Como é que é a proposta de você jogar um anel. Então você vai ter ali as fases da sociedade e as fases de aventura. A fase de aventura, o livro propõe que uma aventura seja dividida em 3 sessões de jogo, onde cada sessão tem aproximadamente de 3 a 4 horas, para não ficar cansativo. Nada te impede de jogar 10, 12 horas seguidas e matar tudo de uma vez só. E também as fases de sociedade é o intervalo, né? O intervalo de uma sessão até outra. No review do Zombicide, né, o Chronicles, quando eu apresentei ele, eu falo sobre isso, né, que o Zombicide tinha a fase de abrigo e aqui nós temos a fase de sociedade. Então é exatamente quando os personagens estão descansando. E aqui é legal porque ele é um ambiente muito narrativista, mas construtivo, né, com o narrador. Aliás, ou historiador, como ele é chamado aqui. Então aqui o livro propõe que os jogadores digam exatamente o que está acontecendo com seus personagens e o mestre, além de ir concordando, vai ajudando eles a construir essa narrativa para os próximos passos da campanha. Então você percebe que aqui a proposta do livro não é algo engessado, mas sim construído a muitas mãos. É um ponto positivo muito legal, porque isso é uma tendência, né, dos RPGs mais modernos. Depois a gente vai para as fases de sociedade, que é justamente esse que eu acabei de explicar. Ele fala aqui o que é a função da fase de sociedade, e é muito legal também que aqui você vai ter os encontros de conselho, que é justamente quando você encontra personagens famosos, tipo o Elrond, o Gandalf, o próprio Bilbo, e aí o jogo ele vai te dar mecânicas narrativas e também de dados para você saber lidar com esses conselhos e ver o que seus personagens aprendem, mas principalmente se desenvolvem a partir desses conselhos. Muito legal essa proposta, muito, muito, muito legal. Depois, o historiador, que é o maior capítulo do livro inteiro, onde ele vai trazer diversos antagonistas, vai trazer descrições, vai trazer sobre itens, vai falar aqui várias coisas, né, que podem defenestrar os jogadores de alguma forma. Por exemplo, maldição da vingança, atração de poder, doença do dragão. Muito legal. Aí ele vai falar os adversários, né, ele mostra para você aqui diversos possíveis adversários que você pode ter nessa época, né? Então ele vai trazer aqui homens malignos, vai trazer os orcs, os trolls, diversos exemplos clássicos ambientados dentro desse cenário. Aqui, ó, e eu faço questão de mostrar as ilustrações porque elas são lindas, 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 lindas. Depois ele vai ter aqui mais uma parte onde ele vai descrever um pouco mais o mundo, mais alguns itens como a armadura de Mithril. Aqui, ó, a parte do capítulo do mundo, onde ele vai te ajudar a se situar, né? E aí ele vai começar a falar também aqui diversos NPCs que você pode encontrar. Você pode encontrar o Tom Bombadil, você pode encontrar um monte de gente aqui, cara. Aí ele tem uma aventura pronta também nesse livro, né, para você jogar. É uma aventura bem legal. E uma das coisas também nessa parte aqui, ó, o Aventurando-se na Terra-média, é legal porque ele traz também a mecânica do Hexcrawl, né? Então às vezes você tem um trecho muito grande para você percorrer, né? Por exemplo, quando você assiste os filmes do Senhor dos Anéis, você não percebe muita passagem de tempo, mas no livro dura muito mais de um ano a história. Né? Então, por exemplo, do encontro do Gandalf até o retorno dele com o Bilbo se passa um ano, depois a viagem deles do Condor até lá se passa mais um ano, a história dura muito tempo. Então é legal que essa parte de Hexcrawl, que ele mostra aqui, ó, no mapa, eu vou aproximar para vocês verem, tá cheio de hexágonos, é justamente para isso, né? Para os jogadores irem progredindo, marcando o seu avanço e de acordo com o terreno, dificuldade, ó. Aqui na lateral ele mostra bem isso, para o mestre ir criando dificuldades narrativas e também aplicando mecanicamente para os jogadores
irem se desafiando nesse trecho. Livrão. Aí, esse livro aqui ele saiu com alguns problemas, né? Na época, o pessoal reclamou de alguns erros de tradução, alguns erros de revisão, tem palavras em inglês no meio, tem frases que estão repetidas, atrapalha a experiência. Sinceramente, não. Né? Dá para você sobreviver com isso. Faz o livro se tornar algo que você não queira ou não precise ter? Também discordo, tá? Esse livro é muito bom. E principalmente em Templo do Senhor dos Anéis, que hoje a gente está munido de tanta coisa, né? Os livros da HarperCollins com a nova tradução, tantos board games que estão saindo agora, a série Os Anéis de Poder, que eu vejo que muita gente odeia, eu particularmente adoro a série, eu sei que ela tem problemas narrativos, um dia eu posso falar sobre isso quando eu for falar dos livros do Senhor dos Anéis, mas eu adoro a proposta dela, uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida, na TV. Então, com tanto material, né, tanta fonte de material disponível hoje em dia, não dá para deixar passar um livro desse aqui para quem é fã do Senhor dos Anéis e gosta de jogar RPG. Então, fica a dica aqui, ou um Anel RPG. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Até a próxima.